pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu vim falar uma coisa pra vocês que a gente tem que fazer se você pediu a ressonância harmônica. O que é? Enfrente as tuas sombras. Olha só, muita gente me perguntando sobre as catarses, sobre as sombras. As pessoas têm medo, eu vejo muito medo no questionamento das pessoas. Até algumas pessoas que eu converso, né? E eu explico como que tem que fazer, o que eu fiz para melhorar, para enfrentar. E as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de ter que enfrentar a sombra. As pessoas, às vezes, nem sabem que tipo de sombra que vão enfrentar, só que já tem medo de enfrentar a sombra. Gente, isso daí não é uma mágica, não é um misticismo, não é nada disso. Enfrentar a sombra é nada mais, nada menos que a gente pegar, olhar para ela, entender que aquilo lá é uma sombra e acertar. Por mais que doa em você, por mais que a gente tenha receio, por mais que a gente tenha preguiça de acertar aquela sombra, a gente tem que acertar. Porque se a gente não acertar aquela sombra, a nossa vida não vai mudar. A nossa vida, ela só vai mudar se a gente realmente está querendo que mude para melhor. A nossa vida só vai mudar se a gente entender que aquilo lá é uma sombra e a gente mudar a sombra. Lembra que eu falei do caderno das sombras para vocês, que eu fiz, porque a sétima onda veio muito forte para mim? Pois é, aquilo me ajudou muito, porque por mais que eu escreva às vezes um dia menos, outro dia escrevo mais, eu leio aquilo lá e tento entender da onde vem aquilo. Eu tento entender o porquê que veio aquilo para mim. Será que aquilo lá é uma sombra nova? Ou será que aquilo lá é uma sombra que me aflige há muito tempo e eu não tinha percebido? Ou melhor, eu já tinha percebido, só que eu coloquei sempre por debaixo do tapete. Eu acabei de fazer um vídeo falando um pouco sobre o que é a ressonância harmônica, o que as pessoas vão ter que enfrentar, né? E aí é legal até vocês verem. Eu falo muito de tirar as sombras debaixo do tapete. A ressonância harmônica, ela vem para limpar. Ela é uma ferramenta de evolução espiritual. E se você pede a ressonância harmônica e se você entendeu o que é a ressonância harmônica, você tem que estar aberto para essa limpeza. Não adianta você falar, olha, Thaís, tem um monte de sombra, tem um monte de catarse, eu tenho medo de passar pelas catarses. Se a gente tá a fim de evoluir, a gente vai encontrar algumas pedras no meio do caminho e a gente tem que chutar ou pular por elas. A gente tem que deixar a vida fluir, igual um rio. A gente tem que deixar a vida fluir. Não dá pra ficar estagnado, não dá pra ficar parado. Eu acho que a partir do momento que a pessoa pede a ressonância harmônica, a pessoa ela tem que ter, né, assistido todos os vídeos do professor L. Couto e a pessoa tá entendendo que aquilo é pra acertar a vida dela. Aquilo é pra agilizar a evolução espiritual. Só que não é nada de graça, gente. Não existe isso. Você vai agilizar sim, mas você tem que entender as sombras e tem que saber equalizar. Você tem que entender que aquilo é uma sombra, baixar a cabeça e falar, poxa, eu estava errada mesmo, então eu vou tentar acertar aquilo. A gente tem que entender isso, porque senão nem peça a ressonância harmônica. A ressonância harmônica, por incrível que pareça, eu aprendi muito mais na dor do que no amor. Porque eu sempre soube que eu ia ter que enfrentar algumas coisas aí. Afinal de contas, a gente tá aqui na 3D, na Terra, então ninguém é perfeito. Já começa por aí, ninguém é perfeito. Então eu já sabia que eu ia ter que enfrentar algumas coisas. Eu sabia que ia ter coisas que eu ia ter que olhar e falar, não, isso realmente eu vou ter que baixar a cabeça e falar que eu fui a culpada. Eu sabia de tudo isso. Só que o ego atrapalha pra caramba. O ego atrapalha muito. É por isso que a gente tem que pegar o ego e deixar ele de lado um pouco. Você conversa com ele e fala, ego, vai lá, fica lá um pouquinho que eu já volto. Eu preciso alinhar o que tá dentro de mim. Eu preciso alinhar para ficar uma pessoa muito mais feliz, para me tornar uma pessoa muito mais próspera. Tudo tá ligado, gente, a acertar a sombra. Por exemplo, um exemplo hipotético. Alguém ganha na loteria. Putz, ganhou na loteria, que legal, ganhou lá 10 milhões na loteria.
muito bom. Eu quero ganhar 10 milhões da loteria, né? E aí uma pessoa vai lá e ganha 10 milhões da loteria. Se ela não limpou a sombra, se ela não entendeu isso, o que vai acontecer com esses 10 milhões que a pessoa ganhou? Ela vai perder tudo. Porque tá dentro dela isso. É algo que a gente tem que limpar de dentro para fora. A pessoa vai ter um monte de crença limitante, ela vai achar que ela tem aqueles 10 milhões, mas ela não era digna de ganhar aqueles 10 milhões. Ela vai achar que ela tem aqueles 10 milhões, mas ela é um sonho, isso não era para existir para ela. E é por isso que as pessoas perdem dinheiro. Quantas vezes você já viu um monte de gente ganhar milhões, a pessoa fica pobre da noite pro dia? Por quê? Não é que a pessoa é burra, não sabe lidar com dinheiro, com finanças, não. É a crença dela. É a crença que ela não limpou. Então, isso é um exemplo só pra gente entender que a partir do momento que a gente faz uma ressonância harmônica, a gente sabe que vai passar por catarse, vai passar por sombras. E se a gente não fizer nada, a vida não vai mudar. A vida vai continuar na mesma. E o que adianta a gente ter passado por várias catarses, várias sombras, elas aparecerem na nossa cara e falar, olha, eu estou aqui, você tem que me acertar, senão você vai continuar como você tá ainda nessa vida? A gente não muda, porque vai acontecer milhões de vezes a mesma coisa. A gente tem que enfrentar a sombra e tem que deixar o ego de lado, sabe por quê? O ego, ele paralisa tudo. Aí entra a procrastinação, aí a gente deixa a preguiça levar, falar, eu não vou acertar essa sombra agora, porque pra mim, eu tô com preguiça de fazer isso agora, eu não quero pensar nisso. O ego faz tudo isso. E é por isso que a gente tem que mandar no ego. É por isso que a gente tem que pegar o ego e falar, amigo, fica lá de lado. Eu repito isso várias vezes, gente. Mas é só assim que a gente vai entrar na nossa cabeça. Não tem jeito. Se a gente pede a ressonância, se a gente entendeu o que é ressonância, se a gente entendeu que vai ter que passar por alguns momentos que não são tão legais na nossa vida, mas que vai levar a gente a um caminho muito melhor futuramente, a gente não tem que pedir a ressonância harmônica. Eu estou na 8ª onda, passei por ressonâncias boas que eu digo sem muita catarse, né? E passei por ressonâncias não tão boas. As piores foram que eu aprendi mais, porque vieram tudo na minha cara, parece que batia na minha porta, falava, ó, filha, abre aí, eu tô aqui, olha pra mim e me encara. O que você vai fazer comigo? É isso que eu sentia, principalmente na 7ª onda. E aí mudou minha chave. Eu tava super triste, tava super, desanimada com tudo. Eu tive um sonho com o professor Hélio Couto, eu vi o que ele fazia na outra dimensão. E aí eu falei, poxa, eu não quero enfrentar uma sombra. Eu pedi a ressonância harmônica pra deixar a sombra passar. Eu acho que não faz sentido, né? Tem que olhar para aquela sombra e tem que ajustar aquilo, gente, senão não adianta. A gente vai fazer 10 anos, 20 anos de ressonância harmônica e a gente não vai acertar aquilo. E aquilo vai sempre se repetir na nossa vida. Sempre, sempre e sempre. Em todos os aspectos da nossa vida. Em dinheiro, em prosperidade, em abundância, em felicidade, em alegria, em tudo. No trabalho, em casa, no relacionamento, tudo. E a gente tem que ter essa consciência de que se a gente pede, a gente tem a responsabilidade de, no mínimo, olhar para aquilo e acertar. Porque se a gente pede ressonância harmônica e acha que a vida vai levar, né, igual aquela música, a vida leva eu, deixa a vida me levar, não peçam. Porque vai se repetir isso, vai ser pior, porque vai se repetir muito mais, a ressonância acelera isso. Então vai ficar se repetindo, até você olhar para aquilo e acertar. Já consegui acertar várias. E deve ter 500 milhões a mais para eu acertar. Só que eu tenho a consciência que a sombra vem e eu tenho que acertar. Isso já é um ponto maravilhoso, porque no começo da ressonância eu não tinha essa consciência. A sombra vinha e falava, eu não quero ver isso agora. Não, eu quero passar bem na ressonância. A ressonância tá vindo a catarse, mas aí eu sei que uma catarse daqui a pouco passa. Não passa. No entanto, que tudo que eu deixei passar nas 6 ondas, veio tudo na 7ª. E aí eu falei, poxa, quantas sombras que eu deixei passar. Quantas coisas que aconteceram na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª onda, que veio agora pra mim e só agora me toquei.
Eu me achei uma idiota, né? Falei, pô, passou na minha frente e eu não vi. E aí eu comecei a me tocar de várias coisas. E aí que começa a mudança. Por isso que o professor Hélio fala muitas vezes, não é magia. Não é magia. Se você não toma atitude, se você não deixa o ego de lado, e se você fala, eu vou mudar, porque se eu não mudar, não adianta nada eu fazer a ressonância harmônica, você não vai mudar a sua vida. E isso eu percebi. E eu tô aqui falando o que aconteceu comigo na 7ª onda, porque foi uma onda bem pesada pra mim, mas eu tive que ter isso pra olhar pra aquilo e falar, olha, tá aqui, eu tô aqui, viu? Você não me viu ainda? Ou você viu e deixou debaixo do tapete de novo? Eu ia aparecer de novo. E você sabia disso. E eu sabia, gente. Eu sabia. Só que eu não queria. A procrastinação tomou conta de tudo. Eu falei, não quero isso. E eu lá pedindo. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª onda. Vou pedir. E eu vi que se eu não tomar atitude, a ressonância harmônica não vai funcionar. Tem a parte do professor Hélio, né? Mas tem muito mais a nossa parte. Ele ajuda mandando a ressonância pra gente. E a gente tem muito mais trabalho por trás disso, porque cada um deve ter 500 milhões de sombras aí pra aparecer. A gente tá aqui, né, na 3ª dimensão. A gente tá aqui na Terra. Então, infelizmente, eu não consigo falar que tem gente iluminada aqui. Eu acho que não. Eu, sinceramente, acho que não. Senão a gente já estaria, assim, em outro patamar. É óbvio que tem gente, tem níveis de iluminação. Tem muito mais gente iluminada que eu. Com certeza. Só que tem muito menos também. Então, tem níveis de iluminação. Então, gente, o recado que eu dou aqui pra vocês hoje é, se vocês querem evoluir, não deixe passar. Encare aquilo lá, encare aquela sombra, encare aquela catarse, entenda aquilo para não se repetir mais na vida de vocês. Se repetir, vai vir muito leve. E vocês vão fazer assim, eu já sei que é isso. Então, passa outra, vem outra, né? Passa pra próxima. Então, passa pra próxima. É isso que eu deixo pra vocês hoje nesse vídeo. Tenha consciência de pedir a ressonância, mas também ajudar em toda essa caminhada que a gente tá fazendo aí, que a gente tá tentando se iluminar. Eu não sei, eu acho que nessa vida a gente não vai se iluminar 100%, eu tenho quase certeza disso, a gente tá no caminho, mas se vocês assistiram o meu vídeo sobre curso intermissivo, que nós fazemos cursos entre vidas, vai mudar a cabeça de vocês, porque se a gente faz curso entre vidas, tudo tem uma conexão, a gente não morre e acabou. Isso aqui é o corpo, é o avatar fica, porque veio daqui, vai ficar aqui. Só que a nossa consciência vai. E tudo que a gente aprende em cada momento da nossa vida, a vida de alma, de consciência, isso é infinito. E a gente vai aprendendo cada vez mais. Por isso que eu falo, a gente tem que entender que se a gente pede uma ferramenta para acelerar isso, a gente tem que ter consciência de fazer a nossa parte. Espero que vocês gostaram do vídeo de hoje. Um beijo no coração de todo mundo.